Na semana passada, nós entramos na passagem de Efésios que contempla a questão de batalha espiritual. Muitos de vocês já têm sido expostos a isso, a uma postura, a uma atitude, a uma abordagem no que tange a questão de batalha espiritual, bastante teatralizada, eu diria bastante dramatizada, em que se coloca em evidência certas figuras pastorais como se fossem as respostas para a questão da batalha espiritual, certas orações específicas, certas ordens de comando. E nós pudemos ver na semana passada, já iniciando a tratar o assunto, que o objetivo de Deus no contexto da batalha espiritual, que é uma realidade, o objetivo não é nós dominarmos, subjugarmos o inimigo, repreendê-lo, amarrá-lo, enviá-lo para algum lugar, como se usa-se de mandar o inimigo para uma condição que ele não tem a oportunidade de agir. Como nós vimos no versículo 13 de Efésios 6, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. A proposta que nós lemos aqui em Efésios não é que Deus tem para nós uma forma de ataque que nós vamos tolher o inimigo através de ordem de comando ou suspeita autoridade espiritual que se tenha. Nós viemos daquele ambiente e agora em Cristo encontramos a oposição das trevas, é uma realidade. Mas a questão é, na batalha espiritual, o propósito de Deus para nós é que a gente fique firme, que a gente tenha condições de resistir aos ataques. É uma postura defensiva e sólida. Em nós mesmos, nós não temos condições de enfrentar a adversidade que a gente pode enfrentar num ataque dos espíritos ou do diabo contra nós. Por isso, Paulo nos diz ali, que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Ou seja, nós, por nós mesmos, não temos a condição de superar, de vencer as adversidades que o inimigo coloca para nós, mas nós temos que nos fortalecer no Senhor. Em segundo lugar, nós vimos que a ordem de Deus é que a gente possa vestir a armadura de Deus que nos dá condições de enfrentar os ataques que nós vamos sofrer. São essas as duas instruções. As duas instruções são: fortaleçam-se no Senhor e vistam toda a armadura de Deus. Veja, no versículo 13, vimos ainda na semana passada. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Então, ouça, o objetivo de Deus para todo filho dele é que fique firme e inabalável. A condição para isso acontecer é que se fortaleça no Senhor e vistam toda a armadura de Deus. Veja, algumas vezes nesse texto, para ser mais exato, 3 vezes com um verbo e outra vez com um outro verbo, nós vamos encontrar o que ele diz no versículo 14. E esse é o verbo-chave desse texto. Mantenham-se firmes. Como disse, para você ficar firme, você precisa se fortalecer no Senhor e vestir toda a armadura de Deus. Nós tratamos na semana passada da questão da armadura de Deus de uma maneira bastante genérica. Não tínhamos tempo para contemplar toda a armadura, tal como ela é descrita pelo apóstolo Paulo aqui. Agora vejam, não é que efetivamente a gente vai pegar uma armadura e colocar. Não tem lá na lojinha, na livraria, nenhum tipo de objeto que você possa comprar para te ajudar nisso. É uma figura que Paulo empregou, somente uma figura. E diga-se passagem, ele não foi nem original nisso. Nós vamos encontrar essa figura da armadura para que alguém seja firme na fé no profeta Isaías. Vamos encontrar no livro da sabedoria, um dos livros apócrifos, e na literatura daqueles dias, nós já iríamos encontrar, antes mesmo de Paulo, essa figura, a figura de se vestir de uma armadura para ficar firme na fé.
Vejam, a minha abordagem com vocês hoje tem como objetivo mostrar que o Filho de Deus, ele sofrerá ataques satânicos com o propósito de desviá-lo dos propósitos de Deus e fazer dele um motivo de vergonha e alvo da indignação de Deus. Vejam, uma vez que Deus salvou você, estabeleceu para você quais são os limites, qual é o caminho, qual é o procedimento, qual é a conduta que Ele quer de você, no momento em que você desobedece a Deus, rompe a Deus, isso na mão do diabo é um instrumento, está vendo? Nem mesmo aquele que Deus a beneficiou com seu amor anda em retidão com Ele. E em vez de sermos um motivo de glória, de orgulho, acabamos também dando para Deus, nós mesmos, um motivo de vergonha. Agora vejam, com essa perspectiva de que nós temos que nos manter firmes e resistir, eu quero dizer e passar para vocês através dessa armadura aqui, para que o Filho de Deus resista aos ataques satânicos, ele precisa vestir cada peça da armadura preparada por Deus. Vamos lembrar, nessa imagem que nós vemos aqui, nós vemos a figura do soldado romano. E vejam, Paulo estava extremamente familiarizado com essa imagem. Por quê? Porque ele estava preso. E na condição que ele estava preso, ele sempre estava algemado a um soldado romano. Então, essa figura que estava diante dos olhos e também encontrado na literatura de uma maneira geral, era um símbolo daquilo que espiritualmente tem que acontecer nas nossas vidas. Não é uma oração específica que nos torna vitoriosos sobre o ataque satânico, não é um pastor específico, não é um poder específico, não é um truque espiritual, não. Aqui nós vamos encontrar orientações lastreado pela ideia, pela imagem da armadura, de como é que um cristão fica firme nas condições da batalha espiritual que nós enfrentamos no dia a dia. Então, a partir de agora, eu quero olhar com vocês essas seis peças dessa armadura que Paulo menciona aqui. A primeira peça para a qual eu chamo sua atenção, então, e que o próprio texto coloca, é se vestir com o cinto da verdade. O assunto aqui, então, não é tanto o cinto, mas é a própria verdade. Vamos lembrar que na estratégia do inimigo, a maneira principal com que o diabo trabalha é com a mentira. Ele é conhecido como o pai da mentira. O Senhor Jesus diz, ele mentiu desde o princípio. E uma vez que nós chegamos a Cristo, aqui nós temos uma peça da armadura, que aqui ele coloca que você tem que se cingir com a verdade. E o que era isso? Por baixo de toda a armadura, eles vestiam uma peça como se fosse uma túnica de um couro, que eu quero pensar que ele fosse um couro mais leve e suave. Ele não era forte para resistir aos ataques que vinham, mas eu diria, ele era fundamental para aquilo que ia se colocar sobre a pele, proteger o próprio corpo da armadura pesada que ele ia vestir depois. Além disso, vejam, aquela peça, na hora da batalha, ela era levantada e ela presa no cinto. Ou seja, além daquela túnica não proteger efetivamente de um ataque, de uma lança, de uma espada, de uma faca, o que fosse, ainda mostrava nas pernas a vulnerabilidade da pessoa. Então, aquela efetivamente não era uma arma de defesa. Precisava de colocar outras coisas em cima. Mas, de qualquer maneira, uma vez que o apóstolo Paulo focaliza a importância dessa peça de couro com furos para se colocar os braços, ele está dizendo que ela é caracterizada pela verdade. Vejam, quando nós fomos salvos por Cristo, a verdade já foi fundamental. A verdade que nós somos pecadores. A verdade é que nós temos culpa. A verdade é que nós não temos condições de nos salvar. Mas a verdade do Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus, e vem a nós para nos salvar. Agora, no que envolve a nossa batalha com o inimigo,
Ele diz que deve ser verdade, e ele está falando isso para pessoas que já receberam a Cristo, já creram no Evangelho, que eles têm que se vestir da verdade. Qual é a sua verdade? Então eu gostaria de considerar com vocês aqui duas verdades que são fundamentais na batalha espiritual. A primeira é a verdade sobre quem você é e o que você é. Não se trata aqui, de forma alguma, de um fazer de conta. A verdade que está em questão aqui é a verdade de que você é o pecador que você é. Você é frágil, você é falho. E se o inimigo faz alguma acusação contra você, e a acusação for verdadeira, não é através da negação que você leva alguma vantagem nessa história. Esconder o seu próprio pecado não o ajuda na batalha espiritual. João, quando escreve a sua primeira carta, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, para nós mantermos o nosso relacionamento de uma maneira adequada com Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós temos que falar a verdade para Deus. Não é simplesmente falar para Deus que ama, quando o seu coração está longe disso. Talvez você tenha que chegar ao longo da sua semana e dizer: Senhor, eu gostaria tanto de cantar aquela música que a gente cantou na igreja, mas não é bem verdade que eu te amo quanto eu cantei lá. A verdade é que eu amo muito mais a mim mesmo do que ao Senhor. Talvez você tenha ouvido alguma coisa sobre santidade e você se depara com a realidade de que você não tem andado corretamente e você tem que chegar diante desse Deus com a verdade e dizer: Senhor, eu reconheço que eu tenho pecado e falhado aqui, aqui, aqui e aqui. E se por acaso acontecer, e acontece, do inimigo jogar na sua cara algum pecado seu, não adianta você negar. Se você negar, você já entrou no jogo dele. A ideia é a ideia da confissão, verdade. Em segundo lugar, a verdade aqui deve ser considerada em termos da conduta que nós temos com as pessoas. Estamos contando mentira, estamos sendo hipócritas, estamos manipulando as versões, as narrativas, seja ela para nos proteger, seja ela para nos propiciar alguma vantagem nisso. No momento em que você usa da prática da mentira, você se tornou cúmplice daquele que é seu maior inimigo e, consequentemente, vítima. Então, um filho de Deus, ele está preparado para a sua batalha na medida em que ele, efetivamente, começa a se vestir com a verdade. Não é alguém que está manipulando, não é alguém que está torcendo, não é alguém que está fazendo de conta. É alguém que se caracteriza pela verdade. Não pense você que através de ocultar pecados, através de contar versões falsas, através de enganar as pessoas, você terá alguma vantagem nessa batalha espiritual. Se a verdade não é a tônica na sua vida, você se tornou uma presa fácil para o inimigo. Mas além de vestir da verdade, a segunda peça que ele focaliza aqui com a gente é a couraça da justiça. Veja, o versículo 14 diz: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que era a couraça da justiça? Era uma peça de metal moldada ao corpo. Ou seja, aquela peça de metal correspondia particularmente ao corpo de quem iria usá-la. Ela era revestida por dentro com couro e ela tinha o propósito de proteger os órgãos vitais, fosse o coração, o pulmão, as vísceras de uma forma geral. Aquela couraça que era colocada
Podia ter alguns detalhes e enfeites feitos de casco de animal ou de chifre de animal. Mas aquela peça realmente era uma peça, diferentemente do que se colocava embaixo e que era colocado preso no cinto, era efetivamente alguma coisa que lhe trazia alguma proteção. Agora, da nossa visão, o que é essa couraça? Esqueça um pouco a palavra couraça e pense aqui que o que nos protege é a justiça. Assim como você tem que esquecer do cinto da verdade, esqueça do cinto e pense o que ele quer a verdade, agora o que ele está dizendo é o quê? Nós precisamos colocar sobre a nossa verdade a couraça da justiça. Todo mundo que creu em Cristo e entendeu o Evangelho, de alguma maneira já se revestiu da couraça da justiça, quando entende que Cristo morreu e pagou seus pecados, e que quando pela fé você passou a desfrutar dos créditos de Jesus, Ele, o único, absolutamente justo. Porque Cristo morreu por nós, e quando nós cremos em Cristo, o que acontece? Nossos pecados ficaram naquela cruz, e nós temos como crédito a justiça de Cristo. Então a ideia da verdade, a confissão e agora a justiça, nós temos então, eu diria, uma vez que nós assumimos a nossa condição, ou a nossa falta de condições de desfrutar do acesso a Deus, mas por Cristo que morreu por nós, Ele nos dá esse crédito, essa justiça. Nós não chegamos até Deus por causa dos nossos próprios méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Mas há um segundo aspecto de justiça aqui que eu quero considerar com vocês. Não é somente a justiça que Cristo lhe creditou, mas é a justiça na vida que você leva. O que caracteriza a sua vida no dia a dia? Se a sua vida se caracteriza justamente por obedecer o que Deus determina, fazendo aquilo que é certo, e estabelecendo como objetivo levar a vida conforme Deus determina, ou seja, uma vida marcada por justiça, retidão, integridade. Isso aqui é a condição para o inimigo não ter poder sobre você. Porém, se você está brincando com a mentira, faz parte da sua vida a mentira. Faz parte da sua vida ficar causando intriga entre as pessoas, fazendo coisas que as Escrituras determinam que você não faça. Você é cúmplice do diabo e é vítima dele. Lembrem, eu focalizei isso na semana passada, embora não tenha mostrado o texto. Em Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tanto Deus tem uma proposta de como nós devemos viver, como o diabo tem uma proposta, e elas são opostas. Quando eu me submeto a Deus, e isso é naturalmente resistir ao diabo, quando eu passo a obedecer a Deus, levar a vida marcada pelos seus princípios, pelos seus padrões, então, eu estou submisso a Deus e estou rejeitando a proposta satânica de viver de uma maneira diferente da que Deus propõe. No momento em que eu estou levando essa vida marcada por justiça, integridade, caráter, o inimigo não tem chance. Mas na medida em que eu estou tornando a minha vida semelhante ao que o diabo está sugerindo, isso é a mesma coisa que resistir a Deus e se sujeitar ao diabo. Então eu me torno vulnerável. Ouça, não é uma oração, não é uma voz de comando, não é um truque espiritual que nos dá vitória, e nem tampouco alguma peça de armadura que você possa colocar lá em casa. Não é uma Bíblia aberta que você deixa na sala, no Salmo 91. Não é isso que nos dá segurança. O que dá segurança individual
é você ser verdadeiro. Uma vida de confissão de pecados e uma vida de falar a verdade, compromisso com a verdade. Em cima disso, uma vida que é pautada pelos valores de Deus. O que é que Deus determina que eu faça? Hoje pela manhã li uma frase que eu achei bastante interessante, que dizia o seguinte: o que me surpreende não é o que os outros falaram de mim, não estou preocupado com o que os outros falaram de mim. Eu estou preocupado por que essas pessoas ficaram à vontade de falar o que falaram para você. Ou seja, que alguém vai fazer fofoca, seja ela verdadeira ou não, é um fato da vida. Mas você ser os ouvidos que acolhem esse tipo de coisa, já mostram que você é realmente fofoqueiro. Você gosta de ficar ouvindo isso. O fofoqueiro não quer ouvir. E no momento em que você tem prazer no falar mal, seja alguém falando para você, seja você mesmo, você se tornou um cúmplice do diabo, uma vítima em potencial do diabo. Essas duas peças que ele focaliza, vejam, não é a peça, não é o truque, não é um processo, é uma vida marcada pela verdade, uma vida marcada por uma conduta compatível com a vontade de Deus. Terceira peça. Os sapatos do Evangelho da Paz. Veja o que diz o versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. A questão aqui é o calçado. Um soldado romano ele poderia ter dois tipos de calçado. Um era uma sandália e o outro era uma bota pequena. Ambos eram presos com correias de couro, fitas de couro. Em vários daqueles sapatos, eles tinham embaixo no couro cravos de prego, que lhe dava firmeza nos pés, para que ele pudesse usar a sua espada, fazer os movimentos que precisava, sem escorregar e se tornar uma vítima. Essa era a ideia do sapato. Nos nossos dias, ouço falar que as pessoas, quando se contundem por conta de na prática de algum esporte, por poucas razões. E uma das razões que levam a pessoa a se contundir é o uso de equipamento inadequado. Então, se você está numa partida, num jogo, e seu sapato, seu tênis não lhe deixa firme no chão, sua chuteira nem vai produzir o que você espera, e você ainda corre o risco de uma contusão. O que Paulo está focalizando aqui é que um soldado tem que estar com seus pés bem firmes. E vejam, ele compara os pés firmes com o Evangelho da Paz. De novo, aqui nós vamos encontrar dois níveis de paz. Uma paz que nós já conhecemos aqui, ela já é uma realidade em todo cristão, que é a nossa paz com Deus. Quando Paulo escreveu, não aos Efésios, mas aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Uma vez que Cristo morreu naquela cruz e pagou os nossos pecados, quando eu entendo essa mensagem do Evangelho e creio, eu estou em paz com Deus. Isso significa, Deus não tem mais nenhuma razão de me julgar, de me condenar. Então, quando alguém chega a Deus através de Cristo, confiando na morte de Cristo, que Ele já sofreu o justo castigo para os meus pecados, Deus declara paz, eu não tenho mais castigo para você.
Esse é o primeiro aspecto da paz, mas o segundo aspecto, e nós vimos bastante disso quando passamos por essa carta, nos capítulos 2 e capítulo 3, é que agora essa paz com Deus reflete num relacionamento pacífico com os irmãos. Indiscutivelmente, seriam poucas as pessoas, se é que essas existem, que não causam um ambiente de animosidade que cria uma tensão no relacionamento. Nós temos ao longo dos dias diversas oportunidades de ficar muito chateado, bravo e brigar com as pessoas. Eu posso imaginar aqui que vocês ao longo dessa semana ficaram irritados e bravos e querendo tratar alguma questão com alguém por alguma coisa que alguém fez contra você. Pelo menos você entende assim. Talvez uma oportunidade que você queria estar junto com a pessoa, mas você foi evitado, você foi desprezado, você não foi considerado. Você queria ter sido convidado, que seu filho fosse convidado para aquele aniversário, e não foi. Por quê? Talvez você tenha ouvido que alguém falou alguma coisa a seu respeito, e você não esperava que essa pessoa falasse a seu respeito. E você está bravo e chateado com isso. Ou alguma coisa que alguém fez contra você objetivamente. Nós temos motivos diversos para entrarmos em conflitos ao longo da semana. Uma outra carta, Romanos, o apóstolo Paulo disse o seguinte: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. As pessoas poderão dar e dão motivos, como você também dá, de se estabelecer um conflito e uma tensão. Aqui ele diz, dentro daquilo que é possível para você, não vai para a briga. Não vale a pena. Em primeiro lugar, você deve tratar com perdão. Se livrar do ressentimento e da mágoa. Você tem que se livrar de uma abordagem com as pessoas, e isso começa com seus filhos, com seus pais. Num relacionamento belicoso, briguento o tempo inteiro. O inimigo é mestre em gerar intrigas. E o Senhor é o pacificador. E o Senhor Jesus chega a dizer que nós somos chamados e considerados filhos de Deus quando nós somos pacificadores. Não há nada nas Escrituras que pareça mais com Deus do que ser pacificador. Ele nos pacificou. Por causa dos nossos pecados que nos tornavam dignos do castigo de Deus, Deus falou, meu filho vai levar esse castigo. Eu quero paz com você. Da mesma maneira, Ele quer que isso se reflita na nossa vida. Há pessoas que geraram um prejuízo a você. Não vai para a briga. Começa com perdão. Não estou dizendo com isso que a gente não tem que tratar certas coisas. Tem que tratar, mas tem que tratar depois que o seu coração está pacificado. Veja, não tem uma sandália para calçar, não tem uma bota para calçar. Não é uma técnica, é uma vida. O que nos dá vantagem sobre o inimigo, que ele não tem prazer em se envolver com a gente e atacar a gente, é quando a nossa característica é andar na verdade. Nossa vida é marcada por integridade e justiça. Quando nós pautamos nossos relacionamentos, estabelecendo paz com as demais pessoas. Não há dúvida, as oportunidades que nos perturbam, as oportunidades que nos alteram, que nos indignam, alguns mais ou menos, elas são enormes, mas entenda, se você mantiver seu coração ressentido, magoado, atribulado, e isso afetar seus relacionamentos, você é quem está levando a pior. Além de todo o sofrimento pessoal, além disso,
você chegou mais perto do diabo, mais cúmplice dele, mais vítima dele. Então vejam, o que nos protege contra um ataque satânico não é uma oração com o copo em cima da televisão, não é o óleo que passa, não é a água que foi pega do Jordão, não é a reunião dos tantos pastores que vão orar na montanha, tudo isso é mentira. O que lhe protege é uma vida marcada pela verdade, a confissão de pecados, pautada pela orientação de Cristo e que estabelece paz entre os irmãos. A quarta peça considerada aqui é o escudo da fé. Veja o que diz o versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Bom, o escudo que um soldado romano usava, ele tinha 75 centímetros de largura por 125 centímetros de altura. Ele era constituído de 2 tábuas que eram coladas uma à outra. Eles eram revestidos de uma lona feita de linho e revestidos também de couro de bode. Eu não consigo entender o que é isso, mas posso imaginar, vocês que vêm do Nordeste, que devem saber que o couro de bode é mais duro. Na parte superior e na parte inferior, existiam detalhes de metal que protegiam, por exemplo, que uma espada viesse a quebrar o escudo. No centro tinha uma protuberância também de metal, protegendo um pouco mais. Vejam, quando eles iam à batalha, eles costumavam molhar seus escudos. Por quê? Porque eles sabiam que eles iam enfrentar dardos inflamados. Os dardos eram setas ou lanças que variavam de 60 centímetros a 2 metros de comprimento. E eles costumavam colocar fogo naquela flecha, naquela seta, naquela lança. E que jogavam, e por mais que a pessoa se protegesse, aquilo inflamaria o couro que ali estava, o linho que ali estava, a madeira que ali estava. É por essa razão que eles molhavam os escudos antes da batalha. Porque eles podiam apagar os dardos inflamados do maligno. Mas o que é esse escudo? Veja o que ele diz aqui. O escudo da fé. O que protege não é o escudo. O que protege é a fé. Que fé é essa? Nós estamos sendo atacados. E nós precisamos confiar que Deus está cuidando da gente. Não tem truque. Não tem um método. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós vamos enfrentar uma série de ameaças. Pode ser, como ele começa a dizer no início desse texto, o inimigo fazendo acusações, gerando intrigas.
Pode ser que as pressões sejam mais físicas. Mas quem é que vai nos separar do amor de Deus? Não tem demônio que é capaz de fazer isso. Mas a minha resposta diante de todos esses ataques é, sabendo que estou recebendo os ataques, é o escudo da fé. E que escudo é esse? É a fé. Conhecendo a proteção que Deus nos garante. Saber que não vai ter nenhuma flecha incendiada que vai nos dominar e nos subjugar e nos tornar vulneráveis. As flechas estão aí, as acusações vão acontecer, as intrigas geradas vão acontecer, os pensamentos ruins que você e eu temos, eles vão acontecer, os desejos e atos de desobediência nossa, eles vão acontecer. Mas eu posso confiar que o meu Deus cuida de mim. O soldado romano, ele tinha um escudo físico que o protegia desses ataques. Você tem um escudo espiritual. Você confia no Senhor. Deixa na mão dele. A garantia da nossa segurança, ela vem do próprio Deus. E quando você confia nele, ele faz a sua parte. Como o texto nos diz, o Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus, intercede por nós. Senhor, você pode ser esquecido na oração de uma amiga, de um amigo seu. Você pode até, de repente, nem ser considerado na oração do seu pastor. Lembra de uma coisa? O Senhor Jesus Cristo está à direita de Deus, intercedendo por você. Você confia nisso? Os ataques virão, mas é o Senhor quem dá a vitória. Então, a maneira de sermos vitoriosos sobre o ataque satânico passa porque eu me visto com a verdade, minha vida se caracteriza por uma vida de justiça, meus relacionamentos são marcados por paz, no meu coração existe uma confiança que Deus está cuidando, me protegendo, e aí chegamos na quinta peça. O capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. O capacete era uma peça de bronze, seu interior tinha couro, e havia detalhes de ferro nesse capacete. Ele tinha por objetivo proteger a sua cabeça, fosse a sua face, nariz, boca, como a sua cabeça propriamente dita e também a sua nuca. E aqui ele está falando e tratando, eu diria, bem semelhantemente com a ideia do escudo. O capacete é o que garante a minha salvação, minha libertação. Não se trata aqui, eu entendo, embora a gente tenha a salvação que vem em Cristo. E veja, você espero que tenha visto as figuras desse capacete, como eles eram empregados. Esse capacete, ele só era colocado quando estavam diante de um ataque iminente. Ele não usava o capacete o tempo inteiro. Quando ele sabia que ele ia para a batalha, ele colocava aquele capacete. O capacete, ele expressa, de novo, não existe uma peça que coloca, que protege, física. Mas existe uma esperança, uma confiança. De novo, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 24, ele diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? A salvação, ela é baseada na esperança, e no caso aqui, ela é semelhante, é sinônimo de confiança. Ou seja, eu estou confiando que é Deus quem está me protegendo e me guardando. Não tem uma peça física, mas tem uma ação de Deus protetora.
Quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, ele disse: então ele me disse, é Deus dizendo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, então Paulo diz, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nós somos extremamente vulneráveis. Uma daquelas peças na cabeça, ela era fatal. Tanto pelo choque quanto pelo poder de corte. Nós somos frágeis mesmo, mas nós temos essa visão, essa convicção de que é Deus quem nos salva das diversas circunstâncias. Ao longo deste ano, mais especificamente no mês de fevereiro, esse foi um dos meses de maior pressão na minha vida nos últimos 10 anos, seguramente foi o de maior pressão. E não poucas vezes eu me surpreendi acordado na madrugada, sentado na beira da cama, pensando como tratar isso, como resolver isso. A nossa confiança, a nossa esperança é em Deus. Não é em nós mesmos. A minha cabeça, ela é frágil. Mas eu estou confiando no que Deus vai fazer, na maneira como Deus vai nos proteger, na maneira como Deus vai nos conduzir, como Deus vai nos guiar. E assim, ao longo do dia a dia, nós temos tantas coisas que nos colocam ameaçados. Coloca o capacete da salvação, a esperança, a confiança de que é Deus quem vai tirar você da fria em que você se encontra. Vejam, não tem truques, não tem palavras de ordem, não tem aquele camarada que é capaz de ungir com um óleo especial, tudo isso é mentira. Não tem que ficar mandando o diabo para cá ou para lá, amarrar. Se essas pessoas pudessem fazer isso, isso se caracterizaria nas Escrituras como abuso de autoridade, porque as Escrituras não nos mandam fazer isso. Ela só quer que você fique firme. E para ficar firme, você tem que se fortalecer no Senhor. E para ficar firme, você tem que vestir a armadura, se revestir da verdade, da confissão, de uma vida marcada por justiça, por uma conduta marcada pela paz, pela confiança e pela esperança, o escudo e o capacete, que Deus é quem vai te proteger. Por fim, a sexta peça que Paulo menciona aqui é a espada do Espírito. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um soldado romano poderia ter, e tinha a possibilidade de usar duas espadas. Uma espada era uma espada bastante longa. Ele segurava com as duas mãos, ele rodava, e o que tivesse pela frente, ele acertava. A segunda espada, e é essa espada que está sendo referida aqui, era uma espada pequena. Ela tinha 60 centímetros. Uma lâmina da largura de 5 centímetros e fio dos dois lados disso. Ela normalmente era guardada no cinto, mas com uma proteção que certamente cortaria a perna. De certa forma, eu diria, de toda a armadura, essa é a única peça de ataque. Mas ela não é usada para ataque, ela é usada para proteção de si mesmo. Veja, o que ele diz aqui é que a espada é a espada do Espírito. E ele explica claramente que é a palavra de Deus. Então, de novo, não tem uma espada. É a palavra de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito. Quem escreveu essas palavras, escreveu inspirado pelo Espírito de Deus. Ela é a espada do Espírito. Além disso, ela é um instrumento que Deus usa na nossa vida, no dia a dia. Então essa palavra, ela tem um poder do Espírito para atuar na nossa vida.
E ela é fundamental nas situações de conflito com o inimigo. Vamos olhar um pouquinho e perceber como é que Jesus lidou com os embates com o diabo. Na mesma ocasião, o texto que relata essa história, em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4 também, nós encontramos que o diabo tenta Jesus, depois de tanto tempo sem comer, e fala: transforma essas pedras em pães. No versículo 4, então, olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois o diabo tem uma segunda ideia: olha, vai lá no lugar mais alto do templo, todo mundo está aqui, salta de lá e manda que os anjos te segurem. E ele cita até as escrituras dizendo: porque você pode fazer isso. A resposta de Jesus, no versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais adiante, então, conta que o diabo levou Jesus num lugar bem alto, mostrou os reinos do mundo e disse para ele: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Veja os versículos 10 e 11. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo. Vejam, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava sendo tentado e atacado pelo diabo, a sua resposta é: está escrito, é a palavra, está escrito, está escrito. Percebem? O conhecimento que nós temos das Escrituras e o poder aplicado às Escrituras nas diversas situações da vida se torna fundamental na nossa vitória contra o inimigo. Isso é totalmente diferente de Eva, em que, descrito em Gênesis capítulo 3, que o diabo pergunta para ela: o que está acontecendo? Ela diz: Deus falou que eu posso comer de tudo aqui, mas aquela árvore ali, não posso nem comer, nem tocar. Deus não tinha falado para não tocar. Aí o diabo faz uma releitura da Bíblia, uma reinterpretação. Fala: não é bem assim. E ela não estava muito firme. Não é bem assim. Aliás, deixa eu dizer para você, na verdade, Deus falou para você não comer daquele fruto, porque o dia que você comer, você vai ser igual a ele. Ah, é? Ela não estava firme no que Deus tinha falado, se tornou vulnerável. Cúmplice e vítima. A aplicação das Escrituras foi fundamental. Pensando nessa abordagem que o Senhor Jesus diz, né? Por exemplo, no versículo 4, em que ele diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo poderia perguntar vamos supor que você decore essas palavras, e fala assim: não, mas está escrito, não só de pão viverá o homem. Aí o diabo vira para você e fala assim: onde está escrito? Nós temos que conhecer essa palavra. E na medida que nós conhecemos essa palavra ela tem efetivamente poder. A palavra não é simplesmente o livro, mas essa palavra é empoderada pelo Espírito. Não adianta você pegar a Bíblia e deixar aberta na sala. Não adianta nas suas horas de angústia pegar a Bíblia, abrir e colocar em cima da cabeça. Isso aqui não é um talismã. Mas como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, na medida em que você está exposto a essa palavra vai trabalhar na sua própria vida. Concluindo minha mensagem, meus irmãos, já estamos passando bastante do tempo.
Para que essa armadura? Lembremos, no versículo 13 ele diz, para que vocês possam resistir no dia mau, para que vocês possam permanecer inabaláveis. No versículo 14, então, ele diz, mantenham-se firmes. Essa armadura não é para você dar um nó no diabo, amarrar o diabo, repreender o diabo. Não. Essa armadura é para você ficar firme. Não tem truques. Não tem supostas orações que vão libertar você disso. O que vai libertar você do ataque satânico, de se tornar vulnerável? Uma vida marcada pela verdade. Pecou, confessa para Deus, assume. Trata as pessoas falando a verdade com elas. Uma vida marcada por justiça. Integridade. Não importa que ninguém esteja vendo, você vai agir como Deus quer. Uma vida marcada por pautar os relacionamentos pela paz. Uma vida marcada pela confiança e pela esperança de que Deus vai nos proteger do que precisar nos proteger. Uma vida marcada por conhecer as Escrituras e aplicar as Escrituras nas diversas situações. Essa é a armadura. Você está, mas acho que eu preferia uma oração que me livrasse disso. Não é assim, gente. A vitória, ela é proporcional à sua postura em relação a Deus, à sua orientação a Deus. Como foi no caso com Jesus, quando o diabo entendeu que ali não tinha chance, ele foi embora. E essa é a promessa que nós temos nas Escrituras. Grande parte do que temos a falar sobre essa batalha espiritual, nós falamos aqui, na semana passada e hoje. Na semana que vem, nós vamos contemplar o aspecto também na batalha da oração, a contribuição dela. Mas, nesse momento, o que eu queria, embora a gente não tenha estudado o que vamos estudar na semana que vem, eu queria que nós tivéssemos nosso momento de oração. Queríamos que tivéssemos nosso tempo de oração. E olha, olhando para o que você já viu aqui, eu entendo que você pode perceber aqui a sua vitória contra os ataques satânicos, ainda que ela não seja garantida por você, mas só por Deus. É você que tem que decidir andar pacificamente. É você que tem que decidir e andar na verdade, ser honesto. É você que tem que decidir andar com os irmãos em paz. É você que tem que confiar no Senhor e esperar na proteção que vem do Senhor. É você que tem que se aprofundar na palavra para aplicar o dia a dia. Então, com a pessoa mais próxima de você, eu gostaria de convidá-lo a orar, a pedir a Deus que você se aproprie do fortalecimento que vem de Deus e da armadura que Ele lhe oferece para você sair firme e nessa história inabalável. Vamos orar.